Tudo bem com vocês? Então, já estamos quase finalizando o nosso ano letivo, né? Infelizmente, vocês ficaram, né, de recuperação na minha disciplina de ciências, mas nós temos todas as chances, né, de fazer essa recuperação acontecer de forma que realmente vocês consigam alcançar o objetivo de vocês, que é finalizar esse ano letivo sendo aprovados ainda, apesar da recuperação. Basta vocês se organizarem, estudarem um pouquinho, né? Prestar bastante atenção. Vocês receberam essa apostila, são as atividades de recuperação para realizar. Estão recebendo agora essa videoaula, que é para poder tentar ajudar vocês a lembrar algumas das coisas que nós trabalhamos, os conteúdos foram selecionados para recuperação, de forma que vocês tenham condições de realizar as atividades de vocês, tá? Então, eu estou apresentando nessa videoaula algumas atividades de revisão, são atividades que estão relacionadas com os conteúdos que foram selecionados para a recuperação de vocês. Então, prestem bastante atenção, né, nos comentários sobre cada uma das atividades, né, das respostas, resolução, para que vocês possam estudar um pouquinho a mais e possam, então, conseguir depois fazer as atividades que estão propostas na apostila de recuperação, ok? Então, vamos começar. Bom, aqui eu selecionei algumas questões para a gente poder tentar lembrar um pouquinho, né, esses conceitos aí. E os conceitos relacionados às ondas, lembram? Né? Então, nós trabalhamos com vocês a definição de ondas, né? Nós trabalhamos com vocês, então, que as ondas, né, elas podem ser classificadas quanto à natureza, quanto a formas de propagação, de oscilação. Falamos da natureza das ondas, e ao falar da natureza das ondas, nós colocamos para vocês que existem duas classificações em relação à natureza, que são as ondas mecânicas, que são ondas que se propagam em meios materiais, né? Por exemplo, o som. As ondas mecânicas, elas são geradas pela vibração de objetos materiais que, em geral, transmitem essa vibração ao meio, tá? Por definição, as ondas eletromagnéticas são ondas que, para se propagar, não necessitam de um meio material, podendo se propagar no vácuo. Então, a luz é um exemplo, as ondas de rádio, micro-ondas, raio ultravioletas, entre outros, né? Então, nós fizemos essas definições com vocês, trabalhamos com as características que uma onda pode apresentar, não sei se vocês se lembram, né? Mas é a amplitude, comprimento de onda, a velocidade. E nós falamos sobre a onda sonora, né? Sobre o som. Então, veja bem, a primeira questão aí, ela está pedindo para que vocês possam explicar as características de uma onda sonora. Então, o que é a primeira coisa que a gente vai responder nesse sentido? Que tipo de onda que ela é, né? A primeira característica importante. Então, a onda sonora é uma onda mecânica. Se a onda sonora é uma onda mecânica, então é uma onda que precisa obrigatoriamente de um meio material para que ela consiga se propagar, tá? Então, a onda sonora, né, o som precisa de um meio material para se propagar. Vale lembrar, então, vale considerar, então, que o som, ele não se propaga só no ar, mas também nos meios sólidos e nos meios líquidos. E que a velocidade do som nesses meios é maior do que nos gases, pois a transmissão da perturbação, ela está diretamente relacionada, pessoal, com a coesão do material que compõe o meio físico, o meio material. Então, como nos sólidos e líquidos as partículas estão mais agregadas entre si, o som se propaga com maior velocidade nesses meios do que no gás, onde as partículas se encontram mais distantes umas das outras, tá? Então, são características, né, importantes para a gente poder comentar sobre a onda sonora. Mas, assim, dessas características, a mais importante é dizer que é uma onda mecânica e que necessita de um meio material para poder se propagar. Sem esse meio material, não tem como acontecer essa propagação, ok? Bom, a questão número 2, ela já está relacionada com as ondas eletromagnéticas, né?
está relacionada com um dos exemplos que nós podemos dar de ondas eletromagnéticas, que é a luz, né? Então, veja bem, não sei se vocês se lembram, mas quando nós trabalhamos, né, as ondas eletromagnéticas, nós dizemos para vocês que o espectro eletromagnético ele é constituído de diversos tipos de onda, que tem características próprias, como o comprimento de onda, a frequência definida, a faixa de frequência, né, que a gente consegue enxergar, nós chamamos de luz visível. E essas ondas, elas estão compreendidas na faixa de comprimento de ondas que vão desde 380 nanômetros a 780 nanômetros, tá bom? Bom, mas a pergunta tá aí e ela quer saber o que é a reflexão e a refração, né? Então, diferencie reflexão e refração. Então, são dois fenômenos, né, relacionados à onda eletromagnética, nesse caso aí a questão da luz visível, e são fenômenos que vai nos auxiliar, inclusive, a enxergar os objetos, tá? Que existem, as suas cores, tá? Mas o que é a reflexão e a refração? Então, vamos lá. A reflexão, galera, é quando uma onda, ela incide uma determinada superfície, tá? Então, ela vai chegar até aquela superfície, mas ela vai voltar para se propagar no meio de origem dela. Então, ela incidiu a superfície e retornou para o local de onde ela veio. Então, essa é o fenômeno da reflexão, desculpem. E a refração, o que vai ser? É quando a onda ela vai mudar o seu meio de propagação. Quer ver um exemplo bem fácil disso? É o caso da luz, que nós acabamos de falar, né? Da luz visível. Então, a luz, ela vem do Sol, e aí, para chegar até aqui o planeta Terra, ela vai se propagar através do vácuo, do espaço. E o que vai acontecer? Quando ela muda de um meio para o outro, ou seja, quando ela entra na atmosfera terrestre, ela está saindo, né, do espaço, do vácuo, e está mudando o seu meio, tá? Então, nessa mudança de meio, ela vai sofrer esse fenômeno da refração, tá? Então, ao entrar na atmosfera terrestre, né, quando ela está mudando ali o seu meio, ela sofre a refração. E é interessante que lá no caso da reflexão, a onda, ela não tem mudanças em relação à sua velocidade, à sua frequência, tá? Ao seu comprimento. No caso da refração, a velocidade vai ser alterada. Então, vai ter alteração em relação à velocidade. E aí, para entender um pouquinho mais, relacionar essa questão da refração ou da reflexão, como eu falei para vocês, né? Os objetos, eles refletem e ou absorvem parte da luz que os atinge. E os comprimentos de onda que serão refletidos e absorvidos vão variar de acordo com o material que constitui o objeto. E é isso que vai definir a sua cor. Por exemplo, quando a casca de uma melancia é iluminada pela luz solar, isto é, pela luz branca, enxergamos tons de verde, porque ela reflete as ondas cujo comprimento corresponde ao da cor verde, enquanto as cores com outros comprimentos de onda são absorvidas, então não são refletidas. Bom, o que vai acontecer? Como somente alguns comprimentos de onda são refletidos, esse fenômeno nós chamamos de reflexão seletiva. Então, o que é essa reflexão seletiva? É o fenômeno pelo qual apenas alguns dos comprimentos de ondas são refletidos. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Espero que sim, né? Que vocês estejam entendendo. E aí nós vamos voltar nas ondas sonoras, ó, que é a nossa questão de número 3, né? A importância das ondas sonoras. Então, gente, qual que é a importância? Vocês acham que é importante os sons? Muito, né? Por exemplo, nós seres humanos, para nos comunicarmos, né, nós fazemos uso não só da linguagem oral, falada, mas verbal também. Mas a gente precisa dos sons para essa linguagem oral acontecer, né? E como que o som é produzido? Então, ele é produzido pela compressão e expansão sucessiva do ar ou de um outro material, né?
Como a gente viu, o som ele não se propaga só no ar, pode se propagar em meios sólidos ou líquidos. A compressão, então, e expansão do ar vai originar esse som, mas a compressão e expansão de materiais sólidos ou líquidos também vai originar o som, né? Então, as ondas sonoras são extremamente importantes para que a gente possa se comunicar, né? A número 4, já voltamos de novo para as ondas eletromagnéticas, né? E aí a pergunta é justamente essa, ó, a radiografia é um exemplo de qual tipo de onda eletromagnética? Então, nós vimos que existem alguns tipos de ondas eletromagnéticas, né? De acordo com o espectro eletromagnético. Que ondas são? Ondas de rádio, micro-ondas, raios infravermelhos, raios ultravioletas, raio X e raio gama. A radiografia, gente, muito utilizada na medicina, né? Para enxergar partes do nosso corpo, para poder identificar algumas doenças, ou também para poder auxiliar a identificar onde foi que houve alguma ruptura, né? Alguma fratura, quebradura de algum osso. Então, a radiografia, ela é um exemplo de onda eletromagnética do tipo raio-x, tá? Os raios-x, só para lembrar vocês, então, são ondas eletromagnéticas que apresentam comprimento entre 0,01 nanômetro e 10 nanômetro. Os comprimentos de onda dessa radiação, elas correspondem a um espaçamento dos átomos nos sólidos. E por isso é possível analisar a estrutura dos materiais através do espalhamento de raio-x. Então, os raios-x são também usados em diagnósticos médicos, como nós falamos, visto que eles penetram com facilidade em tecidos humanos pouco densos, sendo barrados pelo tecido ósseo. Tá? Então, tá aí a resposta da 4, né? O tipo de onda eletromagnética, da técnica que nós chamamos de radiografia, é o raio-x. A 5, olha só o que está posto aí. Ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo na velocidade da luz. Assinale a alternativa que apresenta apenas ondas eletromagnéticas. Nossa, acabamos de falar lá atrás para responder a questão número 4, né? Então, vamos analisar? Letra A fala assim, raio-x, ok, é onda eletromagnética. Infravermelho, sim, é onda eletromagnética. Micro-ondas, sim, também é onda eletromagnética. E ondas de raio? De rádio? Também são. Então, nossa resposta, né, já é a letra A aí, tá? Então, letra A está correta, só tem representantes de ondas eletromagnéticas, ó. Raio-x, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio, tá bom? A 6 vai dizer o seguinte, quais são os planetas? Agora nós já mudamos conteúdo, saímos conteúdos de ondas, né? Que foi um dos selecionados para nossa recuperação. E vamos para o conteúdo relacionado ao sistema solar, astronomia, que é o outro conteúdo que eu selecionei para a recuperação de vocês. E a primeira questão vai perguntar para nós, né? Quais são os planetas do sistema solar e quais desses planetas apresentam satélite natural, né? Que é uma característica que a gente utiliza muito em relação aos planetas, né? Então, vamos dar uma olhadinha nisso. Quais são, então, o nome dos planetas do nosso sistema solar, pessoal? Nós temos, então, Mercúrio, né? Vênus, Terra e Marte. Esses 4 são, inclusive, considerados como planetas rochosos, né? Ou seja, cuja maior constituição deles são rochas, né? São sólidos, tá? Então, eles possuem superfícies sólidas rochosas e desses planetas a Terra é o que conhecemos melhor, que é o que nós vivemos, né? O único que até o momento nós sabemos que tem seres vivos, né? Que é habitável por seres vivos. Bom, depois nós temos também os planetas que nós chamamos de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses planetas, pessoal, eles não possuem superfícies sólidas como os planetas rochosos.
Então, eles são enormes esferas de gás e que apresentam diferentes expressões. Por isso, eles são também chamados de planetas gasosos, né? E eles possuem massa e possuem volumes elevados, sendo conhecido também como planetas jovianos, tá? Então, é uma característica aí desses planetas também, né? Deles serem os planetas que nós conhecemos como planetas jovianos, né? Bom, a outra pergunta é quais planetas apresentam satélite natural em sua órbita, como o caso da Lua, né? Então, vamos dar uma olhada nessa questão, né? Vamos falar um pouquinho disso. A Terra, vocês já sabem que apresenta, né? Nós temos nosso satélite natural, que recebe o nome de Lua, né? Que está realizando movimentos ao redor na nossa órbita, né? Mas quais outros planetas que possuem satélites naturais também? Então, vamos lá. Júpiter possui satélites naturais, né? Saturno possui, Netuno possui também satélites naturais. Quais outros? Urano possui satélite natural, né? Então, esses são planetas que apresentam satélites naturais, tá bom, galera? Mas será que tem mais algum outro planeta que apresenta satélite natural? O que vocês acham desses que nós falamos? Pense um pouquinho. Um segundinho só para vocês pensarem. Então, esses são os planetas, né? Com a presença dos satélites naturais. Bom, a próxima pergunta aí, o que é a astronomia, né? Então, olha só, a astronomia, pessoal, é a ciência que se dedica a estudar os astros, né? Os corpos celestes. Então, o objeto de estudo da astronomia é o estudo dos astros, é estudar, né, os nossos corpos celestes, tá bom? Então, é isso que é a astronomia. É uma ciência, né, que se aplica a estudar os astros, os corpos celestes que fazem parte, que constituem o nosso universo, tá bom? A 8 fala para nós explicar o que é uma nebulosa. Então, a nebulosa, pessoal, é um local de formação de estrelas, né? É o local onde nós temos o nascimento das estrelas. Então, é um local onde tem uma concentração muito grande, muito forte de gás, que vai apresentar temperaturas altíssimas, né? E que vai ser muito pressionado até o momento da formação de uma estrela. Então, isso é uma nebulosa. Bom, observem, né, esse texto que nós selecionamos aqui para nós podermos trabalhar a próxima questão. O texto é um fragmento que foi extraído do livro Viagem ao Céu, de Monteiro Lobato. Então, diz o seguinte: Dona Benta continuava com os olhos nas estrelas. Súbito, Narizinho, que estava em outro degrau da escada, fazendo tricô, deu um berro. Vovó, Emília está botando a língua para mim. Mas Dona Benta não ouviu. Não tirava os olhos das estrelas. Estranhando aquilo, os meninos foram se aproximando e ficaram também a olhar para o céu, em procura do que estava prendendo a atenção da boa velha. O que é, vovó? Que a senhora está vendo lá em cima? Eu não estou enxergando nada, disse Pedrinho. Dona Benta não pôde deixar de rir-se. Pôs nele os olhos, puxou para o seu colo e falou: Não está vendo nada, meu filho? Então olha para o céu estrelado e não vê nada.
Só vejo estrelinhas, murmurou o menino. E acha pouco, meu filho? Você vê uma metade do universo e acha pouco? Pois saiba que os astrônomos passam a vida inteira estudando as maravilhas que há nesse céu em que você só vê estrelinhas. E é que eles sabem, e você não sabe. Eles sabem ler o que está escrito no céu. E você nem desconfia que haja 1.000.000 de coisas escritas no céu. Então, com base no fragmento, né, e nos conteúdos que nós trabalhamos sobre o universo, formação do universo, das galáxias e tudo, aí nós temos a questão de número 9, que vai dizer o seguinte para nós: estudando o céu, assim como o Pedrinho, você aprendeu sobre o universo e sua turma. Marque a frase correta. Então, olha lá. Letra A fala o seguinte: o universo é formado por um conjunto de galáxias e as estrelinhas, vistas por Pedrinho, pertencem à Via Láctea. B. No céu, os astrônomos observaram que o universo é pequeno, formado só pelo Sol, Terra, Lua e Júpiter. Não, né? Nós acabamos de falar lá atrás que existem outros planetas, né? Mercúrio, Vênus, Saturno, Júpiter, Urano, Netuno, Marte. Nós sabemos também que existem os cometas, os asteroides, os satélites naturais. A C, as estrelinhas vistas por Pedrinho são o próprio universo? Não, né? Porque tem entre todos esses outros corpos celestes que acabamos de citar. A Terra, a Lua, o Sol, os outros planetas e os cometas são os únicos astros que formam o universo? Não, porque nós temos também, né, as outras estrelas que nós não conhecemos, de outras galáxias, de outro sistema solar, e nós temos ainda os cometas, os asteroides que não são citados aqui, né? Os cometas foram, os asteroides não. Então, a nossa resposta correta é a letra A. Ó, o universo é formado por um conjunto de galáxias e as estrelinhas vistas por Pedrinho pertencem à Via Láctea. O que é a Via Láctea, gente? É o nome que recebe a nossa galáxia. A galáxia é onde está localizado o sistema solar, onde está o nosso planeta Terra. Então, o que são as galáxias? Elas são formadas por estrelas, são conjuntos de estrelas, planetas e suas luas, cometas, asteroides, gás e poeira. Né? Podem apresentar diferentes tamanhos, luminosidades e formas diferentes, tá bom? E a nossa galáxia, ela se chama Via Láctea e ela está localizada no universo, não de forma isolada, porque existem outras galáxias também, ok? E para finalizar, a última questão que eu coloquei aqui para nos auxiliar um pouco nesses estudos de recuperação, ela vai dizer o seguinte: em relação à astronomia, o que pode ser considerado como um grande avanço na área das tecnologias, gente? O que vocês acham? O que pode ser considerado? Né? Então, veja bem, o avanço, né, tecnológico, onde nós passamos a ter diferentes instrumentos tecnológicos para poder utilizar na exploração espacial, né? Então, a criação de sondas, de foguetes, de ônibus espaciais, de observatórios, né? Tanto os que nós temos aqui na Terra, como que nós temos na nossa órbita, tá? Então, esses instrumentos tecnológicos, o avanço dos instrumentos tecnológicos é o que nós consideramos como um grande avanço na área das tecnologias relacionadas ao estudo da astronomia. Galera, então, para essa aula, para essa revisão é isso. Lembrando, então, que tudo que eu tô falando aqui tem conteúdos que fazem parte da sua recuperação, né? E as atividades da apostila são desses conteúdos. Então, se você assistir, prestar muita atenção nessa atividade, né? E tentar lembrar as coisas, né? Podem, às vezes, se vocês quiserem assistir as outras videoaulas que a gente já disponibilizou quando ministrou essas aulas, com certeza vocês vão conseguir se sair muito bem dessa recuperação. Mas façam direitinho, façam com capricho, com zelo, não responda qualquer coisa, né? Realmente responda de forma que atende a pergunta que foi feita,
tá? Para que realmente a gente possa também corrigir, que possa ser sucesso essa recuperação de vocês. No mais, eu desejo bons estudos e boa sorte também na realização dessa recuperação. Estou à disposição de vocês, né, pelo WhatsApp. O que vocês precisarem, qualquer dúvida, é só vocês me chamarem, falar comigo que eu vou explicar o que você precisa, ok? Bye, bye!